O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicti. Filhos, antes que alguém comece a resmungar por conta de algo que aparentemente é injusto na parábola, é bom lembrar que é uma parábola para começo de conversa. A parábola é uma história onde se tenta ensinar algo que vai além da coisa que é narrada. Não se trata aqui de ensinar sobre justiça social ou justiça trabalhista. Alguns que eu já ouvi comentarem esse pedaço do Evangelho para dizer que a igreja é uma IP, não vou dizer aqui o nome. Sempre tem gente, especialmente agora com a internet, que procura brechas de qualquer forma para dizer que não vale a pena crer em Deus e muito menos ser católico. Então essa aqui é uma das páginas que eles pegam para dizer que o nosso Deus está ensinando injustiça social. Está ensinando o subjetivismo do tirano que dá o que quer do jeito que quer, sem respeitar o esforço de cada um. Não é bem isso que está ensinando. Não se trata de um ensino sobre justiça trabalhista. O ensino é sobre o reino dos céus. Deus quer se dar por inteiro a cada um. Este é o ensino. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Mas é no versículo 15 que a gente vê a chave de interpretação da parábola toda. Diz assim: Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Aí a gente vê que a bondade de Deus é imensa, mas a nossa abertura pessoal a essa bondade nem sempre acompanha a mesma medida com que Ele tem feito bem para nós.
Vamos supor que no meio de uma chuva fique com a boca para cima um barril, um balde e uma tampinha de refrigerante. Ao final da chuva forte, os três ficaram cheios até a boca. O barril se encheu, o balde se encheu e a tampinha de refrigerante também se encheu. Qual dos três está mais cheio do que o outro? Todo mundo está com medo de errar a lição, é? Alguns começaram a olhar com a cara assim, Qual dos três está mais cheio? O barril, o balde ou a tampinha de refrigerante? Todos estão cheios. Não tem essa história de dizer que este está mais cheio do que aquele. Se a medida foi toda, está toda. Deus quer se dar todo a você. À medida que você se abre a essa dádiva, vai parecer que você é um barril ou um balde. Se você se abriu pouco, mas se abriu pouquinho que seja, vai ser como a tampinha de refrigerante. Mas Deus se dando por inteiro, Ele estará todo em cada um. Esse é o sentido do mesmo salário. Não importa se são para aqueles que já desde a infância servem o Senhor, aqueles que descobriram na adolescência, aqueles que descobriram com 30 anos, aqueles que já descobriram na velhice, ou aqueles que descobriram ontem e morreram hoje. Vale sempre a pena recordar o que aconteceu quando Jesus estava crucificado. Tinha um dos malfeitores que estava crucificado. Olha, os romanos não crucificaram os dois malfeitores para ficar bonitinho a cruz de Jesus enfeitada com outras duas de cada lado. Não foi para isso. Eles foram crucificados porque eles eram criminosos. Aprontaram, e não foi pouco. Para ser condenado na cruz, isso era reservado, pena capital, para os piores crimes, porque humilhava o criminoso. É bom lembrar que um deles, tendo se arrependido do que fez e suplicado a misericórdia do Senhor, obteve a misericórdia do Senhor. A primeira canonização da história foi Nosso Senhor que fez quando estava crucificado. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Deus se dá tudo. Então, o que é que eu devo fazer, Padre, sabendo dessa história? O profeta Isaías nos dá uma grande dica. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Enquanto tem a ver com o tempo. O tempo que você tinha até um minuto atrás, você não tem mais. Perdeu. O tempo que provavelmente teremos de um minuto em diante, não sabemos se realmente o teremos. Você sabe se vai estar vivo quando a missa terminar? O tempo, meus filhos, é aqui, é agora. E o lugar é aqui. Eu me lembro com dor que com aquelas benditas amizades de Facebook, uma certa pessoa começou a publicar certas coisas com as quais eu não concordava. E antes de acabar com a amizade de Facebook, eu mandei uma mensagem. E disse que ia fechar a amizade do Facebook porque não queria nem me sentir ferido e nem queria dizer mais coisas que pudessem ferir. A pessoa veio querer me dar lição de moral. Perguntando se eu era feliz, e eu respondi, depende do que você entende por felicidade. Se você acha que felicidade é fazer todas as loucuras que dá na telha, eu tenho pena de você. Aí quis dar lição de moral, dizendo de outros padres que também andaram errando, etc. E no final saiu com essa. Então eu vou continuar na minha vida. Quando chegar perto da minha morte, eu faço minhas penitências. Eu só perguntei assim, você tem certeza que vai acordar amanhã? E a conversa acabou. Não deixe, aquilo que eu sempre tenho dito, mas vou repetir até vocês saberem de cor. Não deixem para amanhã o que devia ter feito ontem. Vocês ainda estão atrasados. Vocês ainda estão dizendo assim, não deixe para amanhã, que pode fazer hoje.
que pode, pelo amor de Deus. Trata-se de sua salvação, trata-se de sua eternidade. Não é questão de perguntar se você pode ou não pode, você deve. E quem está dizendo o dever do empenho na própria conversão não é o Padre Francisco, não. A própria palavra de Deus diz isso. Nós estamos no mês de setembro. Aqui no Brasil, o mês de setembro é considerado o mês da Bíblia, onde a palavra de Deus deveria ter um destaque, não colocando uma Bíblia enfeitada no canto, como em muitas comunidades se fazem. A gente não está aqui para homenagear um livro. A gente está aqui para deixar se transformar pela palavra viva. Por isso que eu nunca gostei daqueles teatrozinhos ridículos de entrada da Bíblia. Lá vem a palavra. Aí entra com a Bíblia. Pelo amor de Deus. Aquilo ali é ridículo. Não passa de teatrinho. Nem faz parte da liturgia. Nem no Missal do Brasil, na 3ª edição, que já estão prometendo há anos e enfim vai sair, nem ali está previsto esse tipo de coisa. Estamos no mês da palavra. Então que a palavra nos fale à consciência e ao coração. Estamos no mês da palavra e é a palavra que nos diz da urgência de buscar o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto Ele está perto. E como é que a gente busca e invoca? O próprio profeta já dá a resposta. Abandone o ímpio seu caminho, o homem injusto, suas maquinações. Traduzindo, mude de vida, infeliz. Você não presta, não. Vigipada, assim o Senhor bota a gente para baixo. Eu não estou botando, você já está. É Deus que quer botar você para cima. Mas para você entender que Deus quer lhe elevar, você tem que entender que você está baixo. Porque o que Ele propõe é alto. Ah, é alto demais, ninguém consegue. Deixa de ser besta. Você é pagão por acaso? Você é ateu por acaso? Quando a gente é cristão que crê na graça que Ele deu, desde quando nós somos batizados, nós sabemos que sim, é possível. Olha a vida dos santos. Aquilo não é brincadeira, aquilo é de verdade. Abandone o seu pecado, sua vida de pecado. Volte para o Senhor que terá piedade. Volte para Deus que é generoso no perdão, porque os pensamentos e os caminhos do Senhor estão muito acima dos nossos, tal como está distante o céu e a terra. Deus nos propõe um ideal elevado de existência. E não é um ideal que fica nas ideias, é a proposta dele. Que se cremos e nos empenhamos, esta parceria dele conosco e de nós com ele pode dar frutos maravilhosos. Basta olhar a vida dos santos. Você vai entender o que eu estou dizendo. Claro, e quando eu falo isso, não se fala apenas daquela espiritualidade que fica olhando para as nuvens. Abandonar o ímpio o seu caminho e o homem justo suas maquinações significa dizer o que também? Que a sua vida do pecado tem influências, não apenas para você pessoalmente, mas socialmente também tem. Todo pecado pessoal tem consequências na comunidade, tem consequências sociais. E à medida que a gente abandona uma vida de pecado, a gente vai ficar mais sensível à realidade em torno da gente. A gente vai ficar sensível, por exemplo, aos mais pobres, que batem a nossa porta, que pedem a nossa ajuda. A gente vai ficar mais sensível aos pequenos, às crianças. A gente vai ficar mais sensível aos idosos que precisam de atenção. A gente vai ficar mais sensível às lutas da sociedade por um mundo melhor. A gente vai ficar mais sensível até mesmo para fazer escolhas políticas de forma responsável, porque tantas escolhas políticas de forma irresponsável faz com que depois se aprovem e se imponham leis injustas. Basta ver essas discussões que estão tendo ultimamente sobre a questão do aborto. Nós sabemos, por exemplo, que quem define as leis, quem escreve as leis é o Congresso Nacional.
Mas aqui no nosso país existe toda uma coisa estranha onde um tribunal está fazendo leis e impondo. Porque alguns certos partidos, não vou dizer aqui quais, porque senão eu posso ser processado, certos partidos procuraram um instrumento jurídico para que os senhores do Brasil que usam toga no Supremo Tribunal Federal pudessem definir o que deve e o que não deve ser aceito no nosso país. Aí depois não reclame o leite derramado. Alguns políticos se fazem de bons, mas quando a gente vai ver nas propostas do seu partido, se defende esse tipo de coisa que nenhum cristão ou pessoa de bom senso, de boa vontade poderia defender. Então repense até suas posições políticas nessa hora, porque isso também faz parte de um processo de conversão. Isso também faz parte. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. E o tempo é agora. Não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Lembremos que, como já disse no início, nosso Senhor não está ensinando com a parábola questões de justiça trabalhista, mas querendo ensinar que Deus é bom. E se a bondade nos alcança, é justamente por causa dele, não porque nós merecemos, porque nunca vamos merecer. Agora, que é bonito quando a gente se abre mesmo a uma ação de Deus. E a bondade dele nos alcança de uma forma tão larga que isso não fica parado em nós. Isso transborda. E assim a gente vai entender o que disse São Paulo na carta aos Filipenses, nossa segunda leitura de hoje. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é estar com Cristo. Interessante, não é? Graças a Deus, São Paulo não era protestante, porque o que tem de seita protestante dizendo que você morreu, está dormindo. Já ouviram isso em algum lugar? São Paulo não era protestante dessas seitas, não. Porque São Paulo disse, se eu viver, é com Cristo. Se eu morrer, é para estar com Cristo. Como é que vai dizer que está embaixo da terra dormindo? São Paulo não era protestante. Pode ter certeza disso. Está aqui. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é necessário que eu continue ainda nesse mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho. À altura. Vivei à altura. Aquilo que eu falava. Deus nos propõe um ideal alto, elevado de existência. Não fique chafurdando feito porco na lama, porque quem nivela os outros por baixo são os tiranos. Deus, no seu imenso amor, teve a capacidade de se rebaixar para nos elevar ao nível dele. Aí está uma imensa diferença. Quando se entende isso e quando se procura corresponder a essa graça dada, repito, maravilhas acontecem. Olhem a história dos santos. Eu nunca vou desistir de dar esse conselho. Procurem conhecer a história dos santos. Não para ficar assim, tinha que ser santo fazendo isso. Não, tinha que ser gente que não desistiu quando caiu. Muita gente acha que santo é aquele que sempre fez as coisas tudo certinho, perfeitinho demais. Não, os santos foram aqueles que, tendo sido alcançados pela caridade de Deus, procuraram corresponder em caridade igualmente. E quando caíram, eles não desistiram. Eu gosto do que diz, se eu não me engano, é São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Ele disse que ele escreveu: santo é um pecador que não desistiu. Por isso que eu digo, não desista. Você já está perfeito? Não desista. Cometeu algum pecado? Não desista. Procure se reconciliar com o Senhor. Procure a graça dele, porque sem a graça dele a gente não consegue amar tal como ele.
Nós nunca poderemos agir por nós mesmos para, de uma forma, alcançar o nível de Deus, vamos dizer assim. Se não for com a ajuda dele, não conseguimos, mas a ajuda dele é garantida através dos sacramentos que ele instituiu. Você foi batizado para isso, você foi crismado para isso, você se confessa para isso, você comunga para isso. Então o padre não está colocando ninguém para baixo. Se você ainda está lá embaixo, lembre, não está perdido não. Ele se rebaixou para lhe elevar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.